domingo, o apresentador Fausto Silva passou por um transplante cardíaco, dias depois de receber a notícia dos médicos de que precisaria de um novo coração. A cirurgia, de acordo com a equipe do Hospital Albert Einstein, foi um sucesso e ele se recupera na UTI. Mas apesar das boas notícias, muitas pessoas foram às redes sociais em espalhar desinformação e sugerir que o apresentador teria burlado a lista de quem aguarda o transplante, algo que foi negado pelo hospital, pela Secretaria de Saúde de São Paulo e pelo Ministério da Saúde. A lista de transplantes respeita a ordem cronológica, mas a gravidade da doença e o tempo de internação são critérios de prioridade e desempate em caso de mais de um candidato em situação parecida. O caso de Faustão jogou luz sobre o sistema público de transplantes no Brasil, considerado o maior do mundo. O modelo tenta garantir, por vários critérios, que todos os pacientes sejam atendidos no menor tempo possível, mas há alguns obstáculos, incluindo o baixo número de órgãos para doação. Ao ponto de hoje, falar da cirurgia de Fausto Silva em São Paulo e sobre como funciona o modelo brasileiro de transplantes, responsável por milhares de procedimentos todos os anos. Quem conversa com a gente é o Dr. Walter Garcia, coordenador do Departamento de Ética em Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 29 de agosto de 2023 começa agora. Vem com a gente. Dr. Walter Garcia, muito bem-vindo ao Ponto. Eu queria começar esse episódio com uma questão que incendiou redes sociais e debates nos últimos dias, que foi o prazo que levou para o Faustão receber um coração transplantado. A lista única ela não funciona só por ordem cronológica, né? Quais são os critérios que definem quem recebe um órgão e quando a pessoa recebe um órgão? Cada órgão tem uma regulamentação em relação à alocação deste órgão. A córnea, que é um tecido, por exemplo, a córnea não tem, excepcionalmente tem urgência, então a córnea é uma ordem cronológica. Se tu entrares em fila em São Paulo, Rio, Porto Alegre, vão te dizer, tu é o número 220. Depois, se tu entrares em contato, vai saber que é o 100, o 80, o 20, a semana que vem tu vai fazer. Porque é uma ordem cronológica. E é uma fila só, porque não tem grupo de sangue, não interessa o grupo de sangue. Já os órgãos, tu tens a fila do grupo O, do grupo A, do grupo AB e do grupo B. E os órgãos, o rim, por exemplo, tu tens a hemodiálise que mantém eles 1, 2, 3, 5, 10 anos vivos, a compatibilidade, a identidade APO e o sistema HLA, o teste imunológico. Tu fazes a tipagem HLA, que são 6 numerozinhos que vão ficar no computador. Quando tem um doador, faz essa tipagem do doador e vê a pontuação que o programa do computador estabelece. Então, se tu entrares em lista do rim, tu não vai saber qual é o teu número, porque não é uma fila, é uma lista geral e que se forma a fila quando aparece um doador e quando termina o caso, se tu ficou em terceiro, significa absolutamente nada, que na outra vez tu vai ter que começar tudo de novo. O fígado é um sistema de gravidade. Antes, há muitos anos atrás, era cronológico e não era justo, porque tu entrava mais cedo, quando estava com a doença ainda não terminal, já entrava em lista para ganhar tempo. E aí alguém muito grave entrava depois e morria. Então, se mudou para o modelo americano, que é o modelo do MELD, que é o modelo que dá o prognóstico, o risco de tu morreres em 3 meses. Então, quanto maior o MELD, é uma fórmula matemática, que conduz alguns exames laboratoriais, te dá uma pontuação, um máximo, 40 é um risco altíssimo, então esse está na frente. Tem um MELD de 15 e vai demorar, porque não precisa fazer agora. O coração, tu tens o HLA, o APO e tu tens o tamanho. Se eu tenho 80 quilos, é 20% acima ou 20% abaixo. Eles colocam lá quando escreve na lista, diz assim, aceita doador de 70 a 90 quilos. Se tem um de 65, não vai para ti, ou 110. Além disso, tem os critérios de gravidade. Se está no respirador, coração falhou. Teve há muitos anos atrás o Carlos do Norton, que era o ator, que numa cirurgia, o coração parou de funcionar e não funcionava mais. Então ele conseguiu em menos de 24 horas o coração, senão ele ia morrer, não tinha mais coração.
Um problema de saúde o obrigou a sair de cena. Norton precisou passar por um transplante de coração. Apesar do susto, em nenhum momento ele perdeu a força e a paixão pelo trabalho. É amor quando você doa um órgão. Você não vai levar o coração, você não vai levar o rim, você vai salvar uma vida. Mas isso vale para qualquer outra pessoa. Se tu tá no respirador, mas ainda com droga, ou tá fora do respirador, mas tá no UTI, tem que receber droga para manter a pressão, tu tens um critério de gravidade, de urgência, que passa na frente dos que não têm esse tipo de gravidade. Isso tem que ser documentado e mandado para centrais estaduais e depois vai para Brasília. Isso é controlado. Então, o fato de ter sido ele, mas todo dia a gente tem pessoas que entram com urgência máxima e fazem 1, 2, 3 dias ou morrem. O senhor falou que essa documentação vai toda para Brasília, né? Esse é um sistema único, nacional, que vale para o país inteiro e tem discrepâncias regionais, quer dizer, estados onde o acesso é mais difícil ou mais fácil, até porque esse órgão tem uma validade, às vezes não dá para cruzar o país, né? Não, esse é um aspecto que é importante. O nosso sistema é absolutamente equânime depois que tu entra em lista, mas tu tens diferenças muito importantes antes de entrar em lista. Se tu pegares ali no registro da BTO, o de transplante, tu vai ver que são, sei lá, agora não lembro, mas 12 ou 15 estados que fazem transplante de coração, os outros não fazem. Ou as pessoas morrem, ou têm que ser encaminhadas para um outro estado. Agora, por exemplo, se eu dizer assim, tem um doador no Manaus, não fazem transplante de coração lá. E esse coração vai ser perdido, porque em toda a região norte não está se fazendo transplante de coração. E para vir até Brasília ou São Paulo, não dá tempo. O coração, entre a retirada dele e ele está sendo implantado, tem que ser de 4 a 6 horas. Então, tu podes buscar um coração no Rio Grande do Sul, buscar em Santa Catarina, alguma coisa assim, de 1 hora de voo, mais ou menos 1h30 no máximo. Então, tem vários aspectos. Esse sistema, eu queria que você falasse um pouquinho dele, é um sistema internacionalmente reconhecido e respeitado. É o segundo maior número no mundo em número, só perde para os Estados Unidos, que é um sistema privado, né? E também atrás de Cuba, que é um sistema que ninguém entende muito bem pela população. Antes a gente não tinha os dados de Cuba, agora a gente tem. Cuba faz mais que o Brasil e menos que os Estados Unidos, porque tem 1 bilhão de pessoas, mas mesmo assim não é um sistema tão justo quanto o nosso. O nosso é absolutamente justo. Então, o que eu critico no nosso sistema, e critico, é a desigualdade entre os estados. Isso sim, isso tem que ser resolvido. Mas, mesmo que tu entre em lista, é absolutamente correta. Doutor, depois desse caso do Faustão, na internet surgiu todo tipo de questionamento, um deles sobre o fato dele estar no Einstein, um hospital particular de ponta, muita gente dizendo que hospitais da rede pública não teriam condições de receber esse órgão, enfim. Como é que funciona essa rede que está apta a realizar transplantes no Brasil? Faz diferença o paciente estar na rede pública ou na rede privada? E o SUS muitas vezes realiza esse tipo de procedimento, inclusive na rede privada, né? Sim. O fato, eu vou dar o exemplo, por exemplo, do rim. Eu trabalho com rim, então, mas é igual. Se eu faço lá na Santa Casa, 95% dos meus transplantes são de SUS. Se eu tivesse e como tem hospitais que só fazem transplante pelo convênio, se eles tiverem 5 pacientes em lista, 1,95, de cada 20 que eu fizer, eles vão fazer um. Porque lá na lista não está o tipo de convênio, quanto é que ganha, se é parente de alguém, não. Ali está só os dados clínicos. Então, o fato dele estar no Einstein, se ele tivesse no INCOR, seria igual. E poderia fazer tudo pelo SUS do INCOR. Ou em qualquer outro hospital da rede pública. Depois que entra em lista, não interessa nada mais. Interessa só a parte clínica. O senhor mencionou rapidamente o tempo, que é um aspecto muito crucial para você conseguir um transplante de sucesso. Quanto tempo mais ou menos leva o processo inteiro do transplante, por exemplo, de coração, que foi o que foi submetido ao apresentador Fausto Silva? Sempre funciona assim. O hospital, que eu nem sei, que eu não vi o caso dele em detalhes, não sei, se tem um doador no hospital, uma pessoa que faz morte cefálica, se determina essa morte, se entrevista a família, nesse intervalo em que se determina a morte, já se comunica a Central Estadual de Transplante. A central, e aí, se a família autoriza,
a central de transplante corre as listas de coração, de fígado, pulmão e tal, e vê qual é o primeiro paciente. O primeiro paciente é o seu João, que está no hospital tal. Comunica àquele hospital que há um coração, ou um fígado, ou um pulmão para o seu João. O hospital vai ver as condições do órgão, recebe um documento com todas as especificações, idade, tamanho, se usa medicamento, usava não, como é que estava o coração, se teve parada cardíaca do processo, não, uma série de... E com isto, o hospital, as equipes do hospital aceitam ou recusam. Se eles aceitam, aí vem quando vai ser a logística, que hora vai ser começada a cirurgia, vai uma equipe lá para retirar. Isto vale para o coração, para o fígado e para o pulmão. O rim é o contrário, o rim é alocado depois que é retirado, porque a lista de rim é muito grande e ele pode ser transplantado até 24 horas depois, diferente do coração, que da hora que ele entra, o primeiro tempo que a gente controla é o tempo da autorização da família. No momento que a família é entrevistada e autoriza, tu tens que ter pressa, tu tens que devolver o corpo para a família fazer todos os seus procedimentos. Então a gente começa a apurar na hora de que a família autoriza. A gente quer que em 8 horas, 12 horas no máximo, entregar o corpo para a família. Porque tem que fazer exames laboratoriais, ver se não tem doenças infecciosas, tem que fazer uma avaliação, coletar sangue, ver os resultados desse doador depois que a família autorizou. E vai para o bloco, no bloco é umas 3 horas, 4 horas no máximo para retirar os órgãos todos, aí se devolve o corpo da família e esses órgãos, a equipe que retirou vai imediatamente para o hospital, onde já estão esperando os receptores. Então, isso que aconteceu com o Faustão, de ficar poucos dias na fila esperando por um órgão, não é um ponto fora da curva. Em casos graves, é comum acontecer isso, da pessoa conseguir o órgão rápido. Comum. Muito comum. Nós temos um caso de uma criança nossa que nem era caso grave. Ela entrou na lista de manhã e de noite foi chamada, porque apareceu um doador não sei onde e era muito parecido com ela, ganhou na loteria. E foi fez menos de 8, 12 horas de lista, fez um transplante, que nem era urgência. Mas também entra no mesmo critério a gente chama de critério de sorte. Depois da pandemia, começou a gravar um documentário sobre os 30 anos de carreira. E ele foi um sobrevivente. Em 2004, sofreu um grave acidente que o deixou muito tempo em uma cadeira de rodas. Em 2020, teve Covid, ficou hospitalizado com 80% do pulmão comprometidos. Tem um outro caso que aconteceu dias antes do Faustão, que foi do MC Marcinho, músico do Rio de Janeiro, que ele também precisava de um transplante de coração, mas ele morreu com um quadro de sepse. A condição geral do paciente também determina se ele vai ou não receber um transplante? Não, sim. Se ele está com um quadro infeccioso grave, não adianta fazer o transplante, que vai ser um transplante. Tu vais deixar de usar esse coração por uma outra pessoa e vai usar por uma pessoa, porque se ele está com infecção, ele vai receber, para não rejeitar, altas drogas de remédio que diminui a resposta imune. Se ele já está com uma infecção, tu vais colocar álcool na fogueira. Há vários casos que não dá. Aí se ele aguentar uma semana, 2 e curar a infecção, continua em lista, mas se morrer no intervalo não deu. Doutor, o senhor acha que tem um problema aí de comunicação e uma desinformação grande em relação a transplantes no Brasil em geral e especificamente esse caso do Faustão? Porque as pessoas começam a comentar e tem muita informação que a gente não tem acesso, né? As pessoas não sabem exatamente como é que funciona a fila, a lista, os critérios. Agora, a partir desse caso, a gente está entendendo um pouco melhor, né? Mas é muito bom que se escuta isso, que é importante, sabe? As pessoas saberem que isso realmente... Se fores pegar, assim, pega os últimos 30 transplantes de coração do Brasil e vamos analisar. Provavelmente vai ter uns 5, 6 ou 8 que foram feitos em menos de uma semana. E pessoas que a gente nem conhece, muito pobres, pessoas humildes, pessoas com representatividade, qualquer pessoa. Sempre que a gente fala de doação de órgãos, um tema que vem à tona é a dificuldade de conseguir doadores, tem resistência por parte de alguns, desinformação por parte de outros, e o Brasil tem hoje um número relativo menor de doadores do que de países como Estados Unidos e Espanha. Quais são os caminhos para a gente mudar esse quadro? Eu te diria que a gente tem que aprimorar a nossa política de transplantes. Por exemplo, Santa Catarina e Paraná já têm a mesma taxa de doação que a Espanha, mas outros estados ainda não têm. A gente trabalha com 4 pilares nessa área. É o financiamento, que é público,
é a legislação que tem que ser adequada e controlar todos os aspectos para dar credibilidade para a população. Tu tens que ter um sistema de organização que as pessoas vão rapidamente buscar, que entreviste a família com facilidade, que sejam proativas, e tens que ter educação. Na educação entra toda essa parte de informação para a população, folders, palestras, debate. Esse tipo de caso é um caso extremamente educativo. Então esses 4 pilares são fundamentais. Mas além disso, também a gente vai ter que trabalhar, o Brasil é outro aspecto, assim, para vocês terem ideia, é mais complexo que parece. Se a gente pegar o número de doadores, por exemplo, tu vai ver que a gente tem quase 4 mil doadores. A gente sabe que o coração é mais difícil, no máximo 40% se utiliza, então poderia se usar 1.000 e poucos corações por ano, mas só se usamos no máximo 400. Por quê? Porque está num lugar que é mais distante. Então nós temos que aprimorar tanto a doação quanto o aproveitamento dos órgãos. E aí o senhor acha que falta o quê? Financiamento ou realmente essa capilaridade maior? Faltam os 4 que eu te falei. Falta uma organização mais forte. E nós temos um país que ele é desigual. A região norte tem 45% da extensão. Praticamente tem um serviço de fígado, tem 2 ou 3 de rim funcionando e só. Então nós temos que melhorar a organização, distribuir melhor os centros de transplante, temos que ter, a legislação está adequada, e temos que melhorar, aumentar um pouco o financiamento, isso está se discutindo, para que se continue público, ele tem que ser público. Que quer dizer, se eu ou meus familiares podemos ser doadores, nós temos o mesmo direito de também recebermos os órgãos se precisar. Jogando um pouquinho de informação geral sobre os transplantes, quais são os mais praticados no país hoje? O transplante que mais se faz de órgãos é o de rim, porque tem mais pessoas que precisam e porque é o órgão que é mais fácil de ser utilizado por um doador. De cada 100 doadores, 85% das vezes a gente usa o rim. O coração no máximo 40, o pulmão no máximo 20. Então, o rim, eu consigo, os que entram em lista vivem mais tempo que os outros na lista, porque tem a máquina de diálise que mantém eles vivos por anos. Então, rim, nós temos 30 mil pessoas esperando o rim, e tem lá 300 e poucas esperando um coração, 1.000 esperando um fígado. Então, o rim é o que se mais faz de órgãos. De tecidos em geral, o que mais se faz é córnea, que tem a necessidade maior que a de rim até. A gente tem que fazer 20 mil córneas, faz 15 mil, 16. E aí os mais complicados, então, são quais, doutor? É fígado e pulmão, pelo que você está falando? O mais complicado que a gente tem feito muito pouco no Brasil é o intestino e o multivisceral, que ainda está começando no Brasil. Depois é o de fígado, depois o coração e o pulmão, e o rim é o mais simples. E também o de pâncreas é como o fígado mais complicado. Com o coração novo, Patrícia virou triatleta e trabalha para levar a todos a mensagem de como é importante a doação de órgãos. Nós temos uma população generosa, apenas sem informação sobre doação de órgãos. Então temos que levar a informação para que a nossa população, que é generosa, que olha para o próximo, possa salvar mais vidas. E como que é a vida depois do transplante? É um monitoramento para a vida inteira, né? Na grande maioria dos pacientes, alguns dá problema, dá certas situações, mas a grande maioria, mais 90% para o órgão, 85% para o outro, voltam a trabalhar, voltam a ter sua vida normal. Se eram crianças, vão estudar, vão fazer a vida. Com cuidado, tomando medicação, fazendo consultas, mas cada vez mais liberalizando a vida. Doutor, para quem quiser ser doador de órgãos, para a gente fechar aqui, né, e deixar essa mensagem, é possível deixar isso registrado de alguma forma? Ou realmente tem que conversar com a família? Porque a palavra final aqui no Brasil é da família, né? Aqui no Rio Grande do Sul, os cartórios se uniram e fazem gratuitamente um testamento em que tu pode te colocar como doador. E na presença do familiar junto, e aí isso a gente vai utilizar cada vez mais. É uma forma de nós chegar no melhor do que é. Tem uma lei que diz, se eu quero ser doador, eu tomo a decisão, vou num lugar e faço a minha decisão e essa tem valor. No momento ainda é família, mas a gente tem que evoluir não por consentimento presumido, mas por consentimento informado, com decisão da pessoa em vida e se ela não decidiu, os familiares após a morte. Doutor Walter Garcia, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Volto sempre aqui ao Ponto. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo.
Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.